Olá, pessoal, boa noite. Começando mais um Talk Media nessa quinta-feira, dia 8 de outubro. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Barreto e eu sou da Success e o nosso negócio é rádio. Eu estou vendo aqui o pessoal entrando, Marcelinho Cabral, a Linda lá de Goiânia. E nós trabalhamos com representação de emissoras de rádio e prestamos assessoria a várias agências de publicidade. Quinta-feira quente de novo. Vamos lá, pessoal, já chegando e já dando um toque para o pessoal. Quem quiser mandar pergunta, é só apertar aqui na caixinha com interrogação, posta a pergunta aí que a gente já bate um papo, ok? Vamos ver, nossa primeira convidada já está na área. Gente, Isabela Oliveira, eu tenho que falar um pouco dela para quem não sabe. Tivemos o grande prazer de trabalhar juntos, né, Isa? Lá na Pois Success. é, tivemos por um ano, né? Um ano a gente trabalhou junto aí. Foi aí que começou a tua paixão por publicidade? Porque hoje você está na Control 365, né? Mas conta a tua história aí, vamos lá. Eu comecei, né, na Success, né? Tá me escutando aí? Agora tá indo bem, manda ver. Não, então, sempre gostei bastante de comunicação, né? Então, acho que foi onde começou realmente meu primeiro amor por publicidade. Então, eu via bastante, né, os planos que a gente fazia lá na Success. Começou aí, né, como Uhum. estágio. E aí, enfim, surgiu a oportunidade de trabalhar com marketing digital, que eu sempre tive bastante curiosidade, até vontade, né? Eu era bem nova, né? Não que eu esteja velha agora, mas assim, Já era, faz 3 anos quase. já era muito conectada, né? A tua É, turma já sei, era muito conectada naquela época, né? assim, a minha geração, né? É um pouco isso. Então, enfim, acabei entrando como estagiária de mídia, né? Na Control. E na Control foi onde eu realmente aprendi tudo, né? Sobre mídia digital. Foi uma imersão completa, assim. Deu um ano, aí eu me tornei analista. Comecei, enfim, trabalhar muito, né? Que, enfim, Uhum. acabei crescendo, enfim, e aí hoje, né, fazendo quase 3 anos aí na Control, eu tô como gerente, Uhum. coordenando aí a equipe, principal com os nossos clientes, e assim, acho que é o que eu mais gosto, assim, é marketing digital, não tirando o offline, eu acho que existe, né, a mistura dos Uhum. dois, mas eu gosto bastante de inovação, eu gosto bastante da tecnologia e acho que é por isso que eu acabei me apaixonando por, Entendi. por marketing Deixa eu te digital. perguntar uma coisa. Você saiu da Success trabalhando com 100% com rádio, tá certo? Sim, Aí você vai para uma agência que é 365, né, de digital, né? Então, quer dizer, os 365 dias. Como é que é a tua relação, tua vida digital ligada ao rádio? Como é que é? Me conta aí. a minha relação. Eu sempre gostei de rádio, eu acho que, assim, né, tá entrando um pouquinho na ideia da mídia off, assim, né? Aham. Hoje eu trabalho totalmente com a mídia online, mas, assim, nunca descartando a mídia offline, porque é isso, né? É o omnichannel que faz a grande diferença, né? Então, acho que, meu, vários cases, né, que a Control tem, que a gente já trabalhou a mídia offline junto com a mídia online, né? Então, até mesmo utilizando plataformas de tecnologia que, por exemplo, tem uma ativação na rádio, mas eu quero intensificar isso de maneira online. A gente hoje tem uma tecnologia que consegue, através de Uhum. escutar que o Merchan está passando, agora até esqueci Locutor? como que é os 30 segundos. Os 30 segundos. O spot está passando. Quando o spot está passando, a gente consegue aumentar, né, o bid dentro da mídia online, né? Então, eu acho que assim, uma Uhum. coisa é complementar a outra, nunca cancela a outra. Acho que assim, o off tem um papel importantíssimo aí,
muito forte, né, de marca, coisa que digitalmente a gente consegue também, mas assim, né, é muito mais massivo, né, Uhum. o alcance offline, principalmente rádio e TV. Então, eu acho que nada cancela o outro, assim, tudo que eu aprendi em rádio eu sempre tento aplicar, principalmente em estratégias que a gente faz com os clientes. E eu acho que essa é a principal magia do marketing, né, essa questão da inovação e de uma coisa sempre complementar a outra. Entendi. Me conta uma coisa, você está há 2 anos, quase 3 anos na Control 365, tá certo? Você entrou como estagiária e hoje você está como gerente. Eu posso dizer que você entrou crua e hoje você está com uma bagagem gigante. 3 anos, você teve que ralar muito, você pegou. É fácil lidar com digital? Ah, assim, acho que é muito uma questão, né? Ser fácil não é nada na vida é fácil, né? Acho que Sim. você ter determinação de querer aprender, ir atrás e ter interesse, acho que se você tem engajamento, qualquer pessoa consegue esse crescimento Boa. é, tranquilamente, sabe? Eu acho que, assim, o importante é você, assim, acho que o importante é você gostar do que você faz, ralar bastante, obviamente, falar que eu não ralei, acho que seria Aham. uma mentira, que ainda continuo ralando, acho que a vida é assim, né? E acho que é uma das coisas que me move, principalmente essa coisa de ir atrás, essa coisa de inovar, porque o digital a gente tem essa questão. O que eu aprendi há 3 anos atrás não é a mesma coisa hoje. Não é, Sim. assim, completamente diferente. Hoje a gente tem outros tipos de mídia, cada dia aparece uma inovação no mercado, cada dia aparece uma plataforma nova para a gente operar. Então, assim, acho que o que eu gosto do digital é essa mudança e sempre o quanto a gente consegue também inovar, né? E conseguir fazer novos projetos, principalmente em segmentação, né? Uso de dados, enfim, trabalhar com essa inteligência, para mim é uma das principais características que inova principalmente o mercado publicitário digitalmente, né? Entendi. O rádio tem muito lance da paixão. O digital também tem esse lance da paixão. Você atribui essa paixão que você tem no digital, por em 3 anos você já alcançar uma bagagem, aí um cargo de gerência, quer dizer, gente grande, né? Eu assim, eu acho que acho que existe uma paixão, acho que, mas é de cada um, sabe? Eu acho que se a pessoa ama o que ela faz e se ela vai atrás, eu acho que é isso, sabe? Não importa o que você faça, você vai alcançar o que você quiser, se você realmente se empenhar e amar, enfim, eu acho que o digital tem sim sua paixão e tem seus ódios também, né? Entendi. Qual é o principal cliente hoje? Fala um pouco aí da Control 365 aí. Conta aí. Hoje a gente tem alguns clientes, né? A gente atende Microsoft, Acer, Paraná Banco. Acho que hoje o principal cliente que eu atendo, meu cliente favorito aí, até porque eu atendo ele diariamente, é a Acer, né? Então, Acer A parte de é e-commerce? e-commerce, toda a parte de e-commerce a gente faz o direcionamento de mídia, né? Mas assim, a Acer ela vende computador, né? Ela tem um mercado aí gigante, principalmente mercado gamer, né? Mercado de notebook. Uhum. Então, a gente trabalha bem forte com a parte de e-commerce, né? Com toda a estratégia, Sim. principalmente a parte de funil, entrando assim, bem focado em performance, né? Então, Isso é hoje todo dia, Isa. É campanha todo dia, você tem que acompanhar todo dia, diariamente não, performance é performance. assim, todo dia, acompanhamento direto, a gente tem dash que a gente acompanha automaticamente para ver o que está acontecendo, acompanha a receita, ver o porquê que receita cai, quais canais estão gerando mais receita, qual que é o ROI, né? Na Contra a gente gosta de olhar bastante a questão entrar no problema do cliente, né? Então, não só olhar ali o ROI de geral, né? Não, a gente olha o ROI de mídia, depois quebra, olha pelo que foi realmente faturado, qual é a média de faturamento de cada canal que está gerando isso, porque assim, a gente vai chegando num nível de aperfeiçoamento da mídia para garantir o melhor resultado para o cliente, né? Acho que esse Uhum. é o principal objetivo, É o assim, que até como carreira, né? Querer sempre trazer o melhor para as pessoas que você está entregando seu trabalho, mas também dar contra. entendi. E como é que funciona a mídia para e-commerce? Conta para mim. Você usa muito, fala-se muito de Facebook e Google, né?
são as duas principais. Acredito assim que a mídia para e-commerce é um mix de coisas, né? A gente não pode nunca atribuir, né? Muita gente fala, não, é Google, Google é para performance. Não é bem assim, né? Quando a gente vai pensar num funil completo, quando a gente vai pensar numa estrutura para você fazer e chegar na conversão, a gente tem que olhar todas as etapas do funil, né? Por exemplo, pegando aqui um computador. Qual que é o tempo médio de compra de um computador? Cara, você não olha um anúncio na TV ou você vê um Sim. anúncio, um banner na internet, entrei na UOL, caramba, olha aqui, notebook, vou comprar. Não é assim, né? A gente sabe que Não, existe todo a... vou falar uma coisa que acontece. Às vezes eu olho um produto qualquer, vou pegar um chinelo. Olha, eu olhei o chinelo às 8 da manhã, o raio desse chinelo me acompanha às 24 horas. Eu acesso qualquer chinelo lá, opa! E aí, vamos comprar agora? Ó, tô de olho em você. Vamos aproveitar? Vou te dar mais 10%. Olha, vou te dar entrega grátis. É mais ou menos o que também acontece no caso de... Exatamente, a gente tem que fazer uma estratégia de funil, né? Então, quando você já acessou o produto e já passou ali um tempo, chegou no site, né? Já tá ali no final do funil e a gente só quer criar o gatilho para você converter. Então, dá frete grátis, dá cupom, enfim, a gente tem uma estratégia muito forte em afiliado, né? Principalmente produto que a gente tem maior ticket médio, né? Como eu falei, notebook, né? A gente demora 2 semanas para escolher um notebook, no mínimo, porque, pô, é um alto valor, né? É um alto valor e isso faz com que a pessoa tenha que pensar. Então, são todas as etapas. O primeiro, a parte de reconhecimento de marca. Bater ali para o cara, pelo menos, saber que sua marca existe, né? E se não conhece, entender que é uma marca forte ali na linha, né? Em seguida, a gente tem a parte de consideração, né? Que é o momento de gerar a intenção de compra, né? Para gerar o interesse da compra para o cliente. E aí, por fim, a parte de conversão, né? Que é a parte onde você comentou aí que você fica sofrendo retargeting, né? Que fica ali vindo atrás de você. A parte de conversão é ali, ir atrás do cliente, no fazer realmente a conversão, né? A parte, o retargeting, o remarketing, o retargeting, ele tem um papel muito importante aí nessa etapa do funil, né? A performance depende muito, né? O ROI tá ali. E assim, acho que, por fim, aplicar os afiliados, né? Para gerar o gatilho de venda, né? Que às vezes a gente trabalha com afiliado que é, por exemplo, cashback, cupom, enfim, para gerar ali a conversão, né? Cashback é a palavra do ano, né, para o e-commerce. Exato. E me conta uma coisa, me conta qual foi o case mais top que marcou você. Você tem um assim que fala, cara, que gol de placa. Eu tenho alguns, assim, acho que um case bem legal, acho que todos com Acer são incríveis, assim, a gente conseguir recordes de e-commerce, de evolução de e-commerce, mas tem um bem legal que a gente fez uma campanha para Xbox, né, para Microsoft, a gente tinha um objetivo ali de vender cartão digital, né, daqueles para você colocar crédito e comprar um jogo online, né, porque muita gente que tem Xbox, tem PlayStation, bota o cartão lá, e, enfim, compra as coisas. Só que assim, quando a gente pega um adolescente de 15 anos, a gente sabe muito bem que a mãe não é tão tranquila com isso, né? Principalmente em várias classes, né? Então, qual que era o nosso objetivo? Vender esse cartão de investimento dentro da plataforma da Xbox. Então, a gente fez uma estratégia, né? A gente tinha 150 pontos de venda. Eu tô contando essa história aqui, até para contextualizar, porque é uma venda offline impulsionada pela venda online, né? Então, a gente colocou segmentou, né, esses pontos de venda, esses 160 pontos de venda, e criou a estratégia de raios, né? Então a gente fez um raio localizado ali para impactar. Então o cara estava perto da loja e estava dentro dos nossos interesses, era gamer, ele recebia um push. Olha aqui, vem recarregar.
E aí mandava um caminho para ele chegar. A segunda etapa era um raio mais aberto. Então o cara está próximo à região e ser impactado com a ideia de poder considerar a compra de um, né? A parte do meio do funil ali, né? Considerar a compra de um cartão de recarga. E por fim, uma estratégia mais ampla, que foi em cima da cidade mesmo, né? Não tão geolocalizada, que foi trabalhar realmente as segmentações de pessoas que tinham Xbox e jogavam ativamente, né? Até segmentações de jogos exclusivos de Xbox, a gente consegue fazer várias listas, né? Pegar pessoas que jogam Call of Duty, pessoas que jogam Fortnite, enfim, todos esses jogos que tem aí no mercado e fazer uma segmentação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, eu bati um papo com um cara que me deu um exemplo da Adidas, que foi um case muito legal do digital com off, né? Foi quando o Flamengo foi para a final da Libertadores, eles colocaram a camisa da Adidas no Cristo, aí usaram os relógios de rua. Você tem algum, lembra de algum que você tenha feito junto com o off? Porque hoje em dia tem muito isso, né? Sim, teve uma ação muito legal que a gente fez com a Control, né? Que foi uma ativação. A gente tinha um cliente, né? A Midea, que tinha uma ativação dentro. A Midea ela é eletrodoméstico, né? Ela entrou no Brasil comprando a Carrier, que é bem forte, eles são muito fortes em ar-condicionado, né? Mas eles têm eletrodoméstico no geral, lava e seca, de tudo, tá? Adega, tem tudo. Eles tinham, a gente tinha um merchan dentro do Domingo Legal, então ia ter um merchan lá, e a gente usou a Tuned, acho que você conhece muito bem, que a gente usava áudio monitor, né? Então é o mesmo dono. A gente usou a Tuned para que quando passasse o merchan, todos os nossos bids em Google aumentassem. Então, por que a gente. E qual que foi a conclusão com isso, né? Então, para a gente ter garantia de que o cara ali, no momento que ele fosse buscar, que ele estava ali vendo o merchan e ele falou, pô, vou buscar aqui no meu celular, ele tivesse a garantia que ele ia ser impactado pela nossa mídia. E foi uma estratégia que deu super certo, e foi mídia on com off, né? A gente estava fazendo uma publicidade off junto com on e, enfim, sempre dá certo. Acho que esse é o casamento, né, do Omnichannel aí. Que aula, hein? Que aula. Vou te chamar uma menina que você tem a idade da Luda, minha filha, e você estudou junto com ela. Inclusive ela está aí também, né, te vendo. Mas olha, sensacional. E parabéns, parabéns mesmo. Eu acho que você vai longe, viu, minha amiga? Vai longe mesmo. E manda um grande abraço para a turma da Control 365 e um grande beijo para você. Obrigado por participar hoje desse bate-papo, tá? Obrigada, Marcelo. Principalmente aí, nunca vou esquecer que a primeira oportunidade foi você quem me deu, né? Meu primeiro chefe, então eu acho que é isso. Obrigada. Beijo. Beijo. Essa foi a Isa Oliveira. Agora eu tenho um cara sensacional, Bruno Simões, que vai bater um papo com a gente aqui agora. Deixa eu caçar ele na pesquisa, porque a chapa está esquentando. Vamos lá continuar com esse papo digital. Bruno é nada mais nada menos do que gerente de mídia da África. E aí, meu querido, conta pra mim. É músico também? Estou aproveitando, já vendo uma guitarra aqui atrás. É nada, é um violão, cara. Um violão que violão, um trabalho ali. Faz um tempinho, já faz uns 2 anos que ela fez. Brunão, prazer em falar contigo. Obrigado aí por aceitar o bate-papo, cara, porque a gente fez um contato muito rápido. Sim. E eu sei, tem muita gente que tem uma certa timidez de bater o papo, e você topou de cara. Então, obrigado por bater esse papo. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque você passou por várias agências aí, bacana demais, né? Conta aí pra gente. E passou por clientes, veículos também, né? Cara, sendo sincero, assim, eu sou um cara que dei muita sorte na vida, assim. Acho que a carreira de propaganda, ela conseguiu tangibilizar para mim que a gente é o reflexo das pessoas com quem a gente mais convive, assim. Então, se hoje eu tenho a oportunidade de olhar para trás e ver que eu já passei por, sei lá, 4 das 10 maiores agências do país, é porque eu tive muita sorte de trabalhar com pessoas e mentorias que me fizeram chegar onde eu cheguei, sabe? E é um pouco disso que eu tento passar para as pessoas que trabalham comigo, assim. A oportunidade,
às vezes ela aparece, mas você não depende só do seu esforço ou do que você é capaz de fazer para você se desenvolver, né? Você necessariamente precisa de ter alguém que te mostre os caminhos, pelo menos no começo ali, sabe? Eu tive isso desde a primeira agência de propaganda que eu trabalhei, que foi pequenininha, que era uma agência que eu trabalhava com os 2 sócios e mais um gerente, que eu chamo que é gerente de comunicação, que a gente fazia mídia, fazia peça, fazia atendimento, fazia saque, fazia tudo. Ali foi a minha grande escola, inclusive ele mora comigo hoje. Dali para frente eu passei pela E que se Publicis. quiser ficar à vontade de mencionar nomes, pode mencionar aí, meu amigo, porque é uma grande família. Ah, boa. Cara, o Lucas foi meu primeiro chefe, ele é Head de Growth da Quick hoje, que é uma startup de mobilidade urbana. Ele é incrível. Ele foi, acho que, a primeira pessoa que me ensinou o beabá, assim, de como trabalhar e ter um senso crítico e profissional na vida, assim. Se não fosse por ele, certamente eu não teria chegado a lugar nenhum. Depois disso, eu tive a sorte foi um amigo, na verdade, que me indicou, sem nenhuma pretensão, para uma vaga na Publicis. E eu falo que foi, assim, uma das melhores coisas que aconteceram na minha carreira, porque geralmente quando você entra numa agência, você tem o primeiro problema, que são os silos da agência, então você fica muito travado por uma única tarefa, uma única execução, e você fica muito focado e dependente de trabalhar e atender um único cliente, né? Isso lá atrás. Sim. Só que eu dei muita sorte, eu trabalhava num departamento de mídia, de gestão de mídia, que atendia todas as agências para todas as contas da Procter do país. Então, pensa que todos os planejamentos da P&G, independente do tamanho, do escopo, do público, qualquer coisa que seja, passava pelo meu departamento. E como era um departamento enxuto, que era um departamento basicamente de controle e de mídia e pesquisa e financeiro, eu tive acesso a 12 das maiores agências, e foi assim que eu aprendi, né, ali no começo, um dos maiores pilares da minha carreira, que é a parte de pesquisa mesmo, sabe? Porque Sim. hoje em dia, principalmente dentro da minha área, né, que é a área de mídia e de comms, se você não tem uma base estruturada para usar as ferramentas de pesquisa que você tem a seu favor para, a partir daí, trazer uma perspectiva nova, o seu trabalho corre um grande risco de ser comoditizado, e aí você perde uma função dentro da agência, a agência perde uma função dentro do cliente. Então, foi daí... se eu deixar eu falando aqui, eu falo rapidinho por onde eu passei, que eu acho que fica mais fácil. E aí Fica depois você tranquilo. já engata. Eu sei que você passou pela Publicis, depois foi Grey, Sunset, Exato. a White, né? É Você isso. foi supervisor de mídia, cuidou de Nike. Porra, Cuidei. grande marca é uma... Deve ter sido uma aula ali, né, meu amigo? Porque... Cara, é que cada passagem eu tive, assim, uma aceleração importante, sabe? Parece que as coisas foram acontecendo na medida que eu estava preparado para assumir os próximos desafios. Por exemplo, eu estava na Publicis nessa época, ainda estagiário, e eu tinha um contato muito próximo com o time da Grey, que atendia a Gillette. Né? Que na época era a Marília, que era a gerente, e a Andressa, que era coordenadora na época, e surgiu uma oportunidade de eu ir para lá, as meninas me chamaram, eu fui, passei de primeira, e eu dei tanta sorte que no ano que eu fui atender Gillette, né, que era, se não é hoje, na época era, se não a maior, a segunda maior marca, né, que comunicava da P&G no Brasil, foi o ano de Olimpíadas. Então, no meu primeiro ano na Grey, eu já caiu no meu colo e no colo do time todo, além de N projetos, obviamente, o projeto de Olimpíadas, que para mim foi um marco na minha carreira, inclusive foi uma das coisas que me ajudou a atender Nike lá na frente. Mas antes de eu ir atender a Nike, a Andressa saiu da Grey, ela foi assumir uma cadeira de coordenação num time da Sunset. Era um time muito interessante dentro da Sunset, porque era um time que eles chamavam de middle market lá dentro, que eram contas que tinham um potencial grande de crescimento de escopo dentro da agência. Então, que o perfil das pessoas que estavam ali dentro era perfil de uma galera que sempre estava inquieta e sempre estava disposta a trazer novos projetos e questionar as coisas que estavam sendo feitas ali, porque o Guto era um cara que era o sócio da Sunset que vendeu agora, ele era um cara muito inquieto, que estava muito em cima, desde as pequenas contas até as contas mais agressivas da agência, como era o caso de Itaú, por exemplo, na época. Sim. E aí, eu passei lá 6, 7 meses só, mas foi um sprint de digital para mim, porque a Sunset era, naquela época, o principal produto do Grupo ABC quando você falava de mídia de performance e marketing digital especificamente, né? As outras agências estavam no momento de transição naquela época. E quando eu estava lá, eu recebi uma oportunidade de falar com o Vinícius, que era o gerente de Nike na Widen. E se não fosse a minha experiência com Procter, que é uma
e com Olimpíadas, que já era um projeto de esporte, era uma conta muito grande, somado a esse sprint que eu tive de Digital na Sunset, eu jamais teria passado e tido a oportunidade, que foi uma das oportunidades mais especiais da minha vida, de trabalhar na Widen, que não sei se todo mundo sabe, mas a Widen é a agência que criou a Nike, né? O Just Do It foi escrito pelos fundadores da Wieden Kennedy. E aí eu acho que se eu tive essas premissas nos primeiros lugares, a Widen foi o lugar que me ensinou, de fato e efetivamente, de como é importante você enxergar uma agência quebrando esses silos de áreas, assim, sabe? Lá na Widen a galera não olha o trabalho de fato como planejamento, mídia, criação e atendimento. É quase que o único ecossistema que trabalha em prol de uma única coisa, e eu me desenvolvi muito lá, de um lado que hoje, para mim, é premissa de qualquer pessoa que quer trabalhar com propaganda, que é um viés estratégico. Foi lá que eu aprendi, de fato, definições do que é uma estratégia, do que é um bom briefing, né, do que é um insight verdadeiramente, porque hoje o insight é uma palavra que caiu, né, a galera usa insight como se fosse qualquer coisa, e um insight rico é uma coisa que está muito em falta hoje no mercado, muito por conta da aceleração dos resultados e do nível de entrega que a gente tem hoje nas agências. E fora isso, eu tive a oportunidade de trabalhar e trocar muito com o time da gringa, né, com a galera de Portland mesmo, né? Não só eu foi mais no finalzinho da minha passagem por lá, mas o Vini, que era meu gerente, ele trocava muita figurinha com a galera de lá, então muitas das coisas que a gente fazia aqui, a gente discutia com o cara que, por exemplo, construiu a marca Nike, construiu a submarca de Sensacional. Sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta, para não perder a oportunidade aqui. Eu não sei se você chegou a comentar alguma coisa no seu perfil do LinkedIn sobre ser híbrido, né? De ter essa coisa. Quando rola um briefing que vem do cliente, você consegue pensar ele já, não só no digital, mas pensar em off também? Vocês conversam em conjunto? Você consegue pensar nisso? Putz, só isso vai ficar legal em rádio, ou isso vai ficar legal em relógio de rua, junto com o digital. Vocês pensam dessa forma? Cara, pensamos, e o primeiro lugar que de fato me trouxe essa expertise foi a Widen, porque na Widen foi o lugar onde eu tive as primeiras experiências de construir o briefing junto com o time de planejamento. Então, muitas das vezes, quem construiu o material que ia guiar as execuções criativas era o time de planejamento junto com o time de mídia. Então, a gente já tinha um primeiro recorte, uma primeira perspectiva do que poderia funcionar ou funcionar melhor. E aí, em cima disso, vinham as ideias criativas e depois a gente adaptava, dependendo da ideia, para onde aquela ideia ou aquela mensagem teria mais impacto, efetivamente. Sabe? Às vezes a gente até corria um risco, por exemplo, de, sei lá, de você assumir o risco de comprar uma peça que não tem volta, como um out of home em algum lugar, por exemplo, do que uma peça digital que você tem mais manobra, mas é porque a gente acreditava efetivamente que aquela compra ia trazer mais impacto, ia trazer, sei lá, um instante de marca maior ou coisa desse tipo. Tudo isso é pré-pensado no momento que você constrói o briefing. Inclusive, o próprio Felipe pergunta aqui se já começou a entrar no radar de quem trabalha com esse potencial de entrega das rádios no digital. É o que a gente está falando, né? Principalmente hoje em dia, né? Que o rádio está se reinventando hoje. Não, total. E eu acho que assim, a experiência do rádio, a gente estava até acompanhando o papo que você teve ali no começo, a experiência do rádio é uma experiência de quem é apaixonado, sabe? De quem tem uma relação muito forte com o rádio. Não tem como você simplesmente descartar o rádio do seu ecossistema de comunicação. O que acontece muitas vezes é que, dependendo do cliente que você tem, do desafio que você tem na mão, a gente precisa correr menos riscos e a gente precisa trazer resultados mais eficientes num período muito curto de tempo. E a indústria do rádio, hoje, ela é uma indústria que, né, por ser um meio, entre aspas, offline, que tem pouco retorno a curto prazo, entendeu? E hoje a gente vive uma crise da propaganda, na minha concepção, que tudo tem que ser a curto prazo, tudo tem que ser inovador, mas você não pode correr nenhum risco ao mesmo tempo, né? Então, o desafio de inovar, né? Quero coisas novas, mas coisas que nunca podem dar errado, por exemplo, é um desafio que a gente tem até para arriscar um pouco mais, sabe? Mas eu sou um grande fã do rádio, eu tenho certeza que ele funciona muitas vezes. McDonald's, por exemplo, com o Estádio 97, era um case que eu acompanhava enquanto usuário, não enquanto comunicador. E eu sempre achei uma execução muito bem sucedida, entre outras tantas que a gente poderia citar aqui, sabe? Teve uma pesquisa recente do Kantar, que inclusive colocar aqui um próprio comentário aqui do Felipe, o crescimento contínuo na web, 9% da população
ouviram rádio na web nos últimos 30 dias. Sim, sim. São coisas assim sensacionais, né? Por O exemplo, rádio ó, está como surgindo. exemplo, a Rádio Nova Brasil teve no mês mais de 3 milhões de sessões iniciadas. Enfim, eu acho que as coisas estão indo no mesmo caminho, né? Eu acho que o rádio, o digital, então acabam caminhando lado a lado, né? Eu acho que assim, daqui a pouco, na verdade, esse papo de on e off ele já está defasado, né? Não existe hoje um produto, seja ele o rádio, seja ele o oral home, que ele não tenha uma perspectiva digital. Então, por exemplo, Uhum. hoje você já tem algumas execuções de oral home com um produto que chama Beacon, que basicamente você consegue medir, né, e saber, você consegue mapear as pessoas que estão ali ao redor do seu relógio, por exemplo. Sim. Ele consegue saber quais são os interesses daquela pessoa, se eu pré-determinei enquanto mídia, para ele dar uma mensagem específica para você, por exemplo. E aí eu te pergunto, puta, isso é uma execução offline ou digital? Não tem diferença, sabe? Por exemplo, a Jovem Pan hoje tem, sei lá, uma média de 70 mil pessoas ao vivo no YouTube. Ela é uma rádio, ela é offline ou digital. Não existe mais, a digitalização já faz parte. É áudio. A digitalização já faz parte do que a gente está fazendo agora. O que a gente tinha de perspectiva de rádio lá atrás já não existe mais, entendeu? O rádio já é um produto novo. Eu até tava conversando com um amigo esses dias, a gente estava fazendo um paralelo entre o Spotify e o rádio, por exemplo. Sim. Que o Spotify aqui no Brasil ele deve ter um escritório com 20 pessoas, a rádio tem uma estrutura muito maior, né? Até porque tem uma série de outras entregas, mas a rádio tem vícios antigos, por exemplo, né, estruturais de você pagar uma fortuna para colocar um helicóptero no ar para ele dar uma notícia do trânsito em São Paulo. Cara, a notícia já nasceu velha. Porque a primeira coisa que uma pessoa faz hoje quando acorda é pegar o celular e ver se está trânsito para ir, sem R$1. Entendeu? Então, tipo, são estruturas ali que todos os departamentos, né? Na verdade, a área de comunicação como um todo está passando, e com o rádio não é diferente. Por isso que quando eu penso em alguma solução de comunicação, eu já não tento pensar mais com esse viés de digital ou offline, sabe? Para mim, já está tudo digitalizado, a gente tem que pensar muito mais onde que a nossa ideia criativa ganha força, mais do que outro lugar, pensando no ecossistema completo. Entendi. Me diz uma coisa, você como gerente de mídia hoje na África, obviamente que o digital há um tempo atrás era diferente que é hoje. A própria Isa falou que as coisas estão acontecendo muito mais rápido. Você sente essa pressão? Você acha que as coisas hoje elas estão mais fáceis ou mais difíceis do que era alguns anos atrás no digital? Cara, eu acho que essa perspectiva, Você essa está sensação de que... sempre está se atualizando e são coisas novas, é isso? Cara, mas eu acho que isso não passou a ser verdade agora. Eu acho que isso é verdade desde que eu me entendo por gente. Assim, as coisas sempre mudam muito rápido, né? Obviamente que o digital acelera uma série de coisas, mas se você não é uma pessoa inquieta, seja em qual momento da vida foi, né? Você fica para trás de qualquer jeito, sabe? Isso não é uma aflição que eu tenho por conta da aceleração digital ou das mudanças que o digital traz. Mas o que eu acho que acontece muito hoje, e aí especificamente falando da minha área, é que a gente passa muito tempo conectado, entendeu? É menos sobre o trabalho, do tipo, puta, eu tenho mais opções para trabalhar, e mais sobre o fato da minha vida ser conectada por conta dessa aceleração digital, entendeu? Eu estava vendo esses dias, por exemplo, que eu passo uma média de 5 a 6 horas usando o celular por dia. 5 a 6 horas usando o celular por dia é mais da metade do meu dia útil. Sim. Por exemplo, sem contar notebook, sem contar outras coisas. Então, acho que assim, a minha preocupação hoje não é tanto sobre o quanto que o digital muda, mas sim como essa aceleração digital tem mudado a minha qualidade de vida enquanto pessoa e qual que é a minha responsabilidade enquanto comunicador para isso, sabe? De eu tentar ser cada vez menos intrusivo e fazer o impacto que via de regra é muito chato, né? Alguma coisa legal e alguma coisa que faça sentido para as pessoas, sabe? Minha perspectiva, né? No geral, assim. Mas respondendo a sua pergunta, eu não me sinto mais pressionado hoje do que eu me sentia quando eu era estagiário, por exemplo. Sabe? Eu acho que sempre que desafios e inovações sempre aconteceram, e se não aconteceram dos veículos para nós, era sempre da agência para os veículos, sabe? Você não poder repetir alguma coisa, alguma fórmula, sempre foi uma premissa do mercado. Então, para mim, não faz muita diferença. Entendi. E por parte do cliente, você vê uma cobrança maior hoje, principalmente por resultado? Não, muito, muito. Sempre, né? Até porque, e aí pegando carona no Ainda mais que hoje
tem controles e mais controles de performance, de resultado, de ROI, e o cara sempre quer mais e mais, né? É, não, não que ele sempre quer mais e mais, é que assim, hoje a gente tem acesso a muito mais coisas, né? E assim, de forma instantânea. Então, por exemplo, a gente está rodando agora uma campanha para Kraft, que é uma para Kraft Heinz, né? Que é um dos meus clientes hoje, que é a maior Sim. companhia de alimentos do mundo, que é Uhum. uma campanha de ketchup Heinz, que é o principal produto, né, da pirâmide de produtos de Heinz, da marca Heinz no Brasil. E hoje, todas as clientes, que são 4, hoje tem um dashboard de hora menos 1 com todos os resultados. Entendeu? Isso é ruim, entre aspas, né? Bota uma aspas muito grande, porque se tem Sim. algum erro de operação ou alguma coisa do tipo, a gente não consegue, muitas vezes, trazer uma solução, porque a cliente já pegou, ainda mais elas que são super engajadas, assim, elas sempre sabem o que está acontecendo. Isso é ruim, e dependendo do modelo de negócio que você tem, pode gerar uma frustração. Mas isso também é bom porque você fica mais atento a tudo que pode acontecer, sabe? E do nosso lado de Entendi. mídia, a parte de operação é muito importante. Então, você sabendo que tem alguém olhando, além de você mesmo, né? A chance de você cometer um erro acaba sendo menor se você estiver preparado para esse tipo de desafio, obviamente. Entendi. Eu vi lá que você está com Sadia também, né? É que agora a África ela se dividiu, né? Ela se dividiu por categorias, assim. Então, a categoria que Vi eu uma tô campanha de hoje mac and cheese. a gente lançou, foi o lançamento de Mac and Cheese no país. Isso aí é famoso lá fora, nos Estados Unidos, né? Cara, é muito famoso lá fora. Inclusive, há um tempo atrás, Kraft lançou esse produto aqui, mas a gente deu uma sorte muito grande porque Mac and Cheese não tem concorrência ainda, né? Sadia, que é a É. principal marca da BRF, e esse produto é um produto incrível. A galera de desenvolvimento de produto fez um produto que é muito absurdo, então foi uma das campanhas mais gostosas de lançar desde que eu entrei na África, assim, com certeza. Sem contar que ela fugiu um pouco, e aí foi super desafiador, porque Sadia tem um core target muito bem definido, né? Que é, né, mães, pais, famílias e tudo mais. E a gente saiu desse target super nichado por uma comunicação extremamente disruptiva para a companhia, com uma linguagem muito mais digital, falando com jovens, né? Então, Uhum. cara, isso teve de certa forma, gerou uma ansiedade muito grande dentro da agência e dentro do cliente, mas os resultados foram muito, muito, muito expressivos, assim. Foi Ó, muito a legal. Márcia está perguntando que você consegue fazer tudo e mais campanhas de autoajuda. Como equaciona seu tempo? Não, é porque eu me juntei com um grupo de amigos há pouco tempo e a gente Uhum. levantou uma campanha para o CVV, que é uma ONG que combate e previne o suicídio no Brasil. É, Do pois estado é, eu teve falo. uma outra pessoa aqui que colocou também, aí eu falei, cara, será que eu ponho essa pergunta? Não sei. Conta um pouco da sua campanha sobre suicídio, como foi a ideia? Não, essa campanha foi muito legal. Na verdade, essa ideia não é minha. Essa ideia, Uhum. eu me juntei com mais 3 amigos, que é o João, o Eduardo Cabral. O Eduardo, ele é diretor de planejamento aqui na África, trabalha com o Itaú. Sim. O João, ele é diretor de criação na Sunset, trabalha com a Seara, todos, né, Uhum. comunicadores. E o Giovanni mora aqui comigo também, ele é planejamento na B Ferraz e atende Ambev. Eles já fizeram um trabalho com o CVV o ano passado, Uhum. envolvendo a plataforma de influenciadores, e esse ano eles se juntaram de novo e tiveram uma ideia que era muito, muito, muito legal e muito simples, né? Que toda vez que você vai trabalhar com comunicação de maneira geral, você tem que ter uma verdade absoluta para você poder bater, porque senão aquilo passa muito batido. E eles chegaram num dado que é bem triste, na verdade, que é que a cada 40 segundos, infelizmente, uma pessoa tira a própria vida no mundo. E grande parte dos gatilhos que podem vir a se tornar uma depressão e, infelizmente, evoluir para o suicídio, eles podem acontecer via redes sociais, né? Sim, Pelo tempo que a gente passa, sim. e principalmente nesses primeiros gatilhos. Eles falaram assim, cara, como é que a gente consegue se apropriar desse dado, usando essa plataforma de redes sociais que muitas vezes gera esse desconforto e esses gatilhos emocionais para a gente, em cima das plataformas de influenciadores. Aí eles criaram um filtro que basicamente era um desafio, né, que está muito famoso no TikTok, que ele durava 1 minuto mais ou menos. Quando chegava no 40º segundo, né, que estava no meio do desafio, cortava e aí falava, pronto, antes de você terminar um desafio na internet, Não, antes de você terminar um desafio de 40 segundos, uma pessoa tirou a própria vida. Então era um momento que a pessoa estava ali brincando, se descontraindo, se divertindo, passou dos 40 segundos, quebrava, rompia e entrava uma mensagem sobre o quão alarmante é esse dado no mundo e como falar de saúde mental nunca foi tão importante.
Sim. E aí a gente teve um trabalho de backstage, assim, que foi o grande trabalho, que foi aí que eu me envolvi de verdade, para a gente conseguir chamar personalidades de influência para isso acontecer. E a gente conseguiu, fácil, brincando, mais de 500 participações, dentre eles Fábio Porchat, Ivete Sangalo, Juliana Paz, Evaristo Costa, uma série, Xuxa, Luciano Huck, Angélica. A gente falou com uma galera tudo na mão, assim, foi quase que uma execução de guerrilha que a gente fez tudo. E hoje, acho que eu posso dizer que esse é um dos principais trabalhos que eu tenho orgulho de ter participado, até porque não teve um único real de incentivo de mídia. Quase tudo que a gente fez foi em cima da ideia que os três meninos tiveram, mas com um time muito parrudo de amigos por trás. Então, uma equipe 100% dedicada em PR, eu usando o pouco da influência que eu tenho no mercado para chamar nomes maiores e conectar uma outra empresa que é focada só em marketing de influência, para a gente conseguir fazer um viral de fato, e o viral aconteceu. Para quem tiver curiosidade, joga no Instagram, Desafio dos 40 Segundos, vocês vão ver Eu a vou ver. enxurrada de Sensacional. participações que tiveram. Foi muito legal. Bacana, muito bacana isso. Irmão, vou ter que chamar a próxima convidada aí. Quero te agradecer. Foi um prazer enorme conversar com você, cara. Eu quero encontrar com você depois pra gente tomar um café aí na hora que passar isso tudo, viu, Brunão? Fica tranquilo. Valeu, prazer. Falou, meu velho. Obrigado pelo bate-papo, Falou. cara. É nóis. Sensacional. Um abraço, querido. Falou, tchau, tchau. Poxa, vou te falar, viu? Esse meio de publicidade é realmente apaixonante. Todos os bate-papos, assim, eu estou adorando esse bate-papo. Vou bater um bate-papo agora. Uma pessoa tá longe, hein? Ela tá lá em Salvador, deve estar num calor lá hoje, rapaz. O negócio deve estar pegando. Fala, Priscila, como é que tá o tempo aí? Priscila Araújo, nossa querida Pri, Oi. da Objetiva. Tudo bem? Como é que estão as coisas Tudo aí em jóia. Salvador? Contando que é primavera para vocês, aqui já é verão, né? Então, Já, velho, né? Você sabe já que eu começo imagina como é que tá. com esse sotaque baiano lindo, mas eu não levo muito jeito, não. Daqui a pouco você tá aí soltando um oxe, um pronto. Olha que eu vou pedir você para falar baianês aqui e falar umas palavras. E aí, tudo bem com você, Pri? Tudo jóia. Tava acompanhando o papo da galera aí, bem bom, hein? Olha, primeiro eu queria te agradecer, muito prazer também, Prazer é meu. Obrigada né? pelo convite. Oi, você já entrou de cabeça para bater esse papo. Me conta um pouco da sua história. Você está na Objetiva, que é uma empresa, estava vendo um pouco da história dela, mexe com tudo, né? Mexe com tudo. A Objetiva tem 30 anos de mercado aí, uma carreira significativa, não só para Salvador, mas a nível nacional também, assim, já trabalhou com as grandes indústrias, desde Marilã, a Tia Sônia, a Canal Jeans, a Mitchell, enfim. Na verdade, a Objetiva sempre trabalhou muito com varejo, e aí ao longo do tempo foi variando um pouco os segmentos. Hoje em dia a gente está mesclando um pouco de cada coisa aí dentro da empresa. E falando de carreira, enfim, a gente, profissional de mídia, né? Já trabalhou de tudo um pouco na vida, Sim. se desenrola em todos os Mas você caiu aspectos. de paraquedas ou você sempre teve um pouco da paixão? Você sabia que você nasceu para publicidade? Nasci sabendo que eu era publicitária e nasci sabendo que eu era mídia. Eu Olha costumo só. brincar aqui na faculdade, de 60 alunos, só eu e mais uma queria mídia desde o início. A É vida mesmo? inteira. A vida inteira. E aí, segui dessa forma, comecei estagiando na época, era Pro Brasil, Uhum. que era Pro Brasil Salvador e Pro Brasil BH. BH, exatamente, isso que eu ia Isso, perfeito. Aqui em Salvador, na época, a gente atendia Le Biscuit, atendia umas contas, a conta maior na época era Le Biscuit, atendia umas contas pequenas da região e tal. E aí, na sequência, eu fui embora, fui morar fora por 7 meses, em Vancouver, no Canadá. E quando eu voltei, engatilhei fazendo uns freelas e tal, mas depois vim para Eugênio, que era Sim, especializado na época em mob, era Salvador e São isso, Paulo. sim. Isso, e trabalhei na Eugênio por um tempo, até que a Eugênio decidiu fechar as portas em Salvador e manter só a equipe em São Paulo. Eu não topei ir, fiquei em Salvador e fui para Moria. E aí, Sim. da Eugênio, a gente, enfim, na época da Eugênio, eu trabalhei com os principais players do mercado, né? OS, Odebrecht, e todas as outras, Cirela, Sá Cavalcante, enfim. E aí, na Moria, quando a gente começou a trabalhar,
Na minha época, caramba, tem tempo, hein? A gente começa a falar da história e lembra que tá ficando velhinha já. Na Moria, eu peguei Prefeitura de Salvador, Aham, bastante. Trabalhei com muito automotivo. Trabalhei com varejo atendendo ao Walmart. Eita. sim. Trabalhei atendendo ao Walmart, duplando com Recife na época até, porque era Moria Recife e Moria Salvador. A gente atendeu bastante tempo, até que a DM9 depois fez uma concorrência, a gente entrou em parceria com a DM9, e aí, na Uhum. sequência, a Moria abriu mão e ficou 100% lá com a DM9, na sequência, e voltei com o Le Biscuit, só que o Le Biscuit com um parâmetro nacional. Então, houve uma mudança muito grande. A Le Biscuit, na época que eu atendia, quando eu comecei a minha carreira, tinha, sei lá, 5 lojas. Quando eu Aham. peguei de volta na Moria, já estava com 60 lojas. Então, a gente começou a trabalhar a um nível nacional muito maior. E foi um trabalho delicioso de se fazer. Foi um trabalho fantástico, porque, enfim, a gente vai evoluindo com o tempo, né? Não só como profissional, mas como mercado também. A gente já tinha naquela Sim. época, em 2013, formulações de acompanhamento. Me lembra o nome dele agora que me fugiu, que estava antes de mim? Ah, o Bruno? O Bruno, isso, o Bruno Sim. estava falando aí de todas as entregas de digital, todas as entregas das métricas, das mesas de performance e tudo mais. Então, assim, a gente começou esse envolvimento lá atrás, desde 2013, assim, com o Le Biscuit, e foi muito bacana, foi muito legal, porque é varejo. Então, assim, varejo, Uhum. a coisa fica muito mais palpável, né? Quando a gente trabalha Sim. branding, a mensuração desse brand é um pouco mais difícil da gente estar acompanhando. Mas o varejo não, é papum. O ROI tá ali, começou, terminou, a gente tem como medir, tem como acompanhar, tem como ver o que aconteceu, o que não aconteceu e ir mudando ao longo da jornada lá da campanha. E aí, Moria, realmente a gente teve um pontapé bem bacana. De nível nacional, Le Biscuit, de nível nacional, Água de Coco Obrigado também. Isso. Aqui em Salvador não pegou muito não, viu? Mas eu sei que para fora, pelas minhas andanças, a galera curte Aham. tomar. A gente trabalhou com água de coco e aí foi um mergulho muito grande dentro do trade, né? De Uhum. verdade, porque cada varejo tem uma entrega, tem uma minúcia a ser trabalhada e a gente conseguiu trabalhar um trade bem bacana, bem legal. Tivemos a oportunidade de conhecer a fábrica deles, que é sensacional aqui no Conde, aqui na Bahia. E Uhum. aí da Moria eu saí para vir para a Objetiva. Começando Uhum. na Objetiva há quase 5 anos atrás, muito para organizar todo o fluxo do departamento de mídia. Então, assim, já vindo Uhum. como uma gerente de mídia, a gente já trabalhava Salvador, Sergipe, e tinha uma ponta em São Paulo, porque um dos sócios mora aí, que é o Marcelo. Então a gente Uhum. veio, eu vim para poder organizar essa questão da mídia, e mídia é aquela cabeça do negócio, né? Então, assim, Sim. eu sempre tive um pé lá e um pé cá, um pé na mídia e um pé no negócio. Então eu comecei a entender, pô, a mídia traz isso, rende isso, vamos fazer dessa forma. E nananana. Quando eu vi, eu estava metida no meio do negócio inteiro dentro da empresa. E aí surgiu a oportunidade, fui convidada há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, para fazer essa parte de gerência de operações. Gerência de operações é mais ou menos aquela que manda prender e soltar, é isso? Que manda em tudo? Quase isso. Só não manda porque é dono, né? Não pode, não tem como. Minhas amigas brincam assim, o nome da gente não tá no testamento, né? Então não tem É, como né? seguir a vida assim. Mas a gerência de operações é um pouco disso, né? A gente poder estar gerindo pessoas, gerindo os departamentos, está tomando conta um pouco de cada processo e fazendo o negócio rodar, assim. Fora, tem a parte boa e tem a parte ruim, né? Tem um balcão de reclamação, tem um balcão de elogios, tem Uhum. aquele núcleo que faz junto contigo a gerência acontecer. Mas é bacana e é desafiador, porque pra gente que estava do outro lado da moeda a vida inteira, assim, entendendo de Sim, é isso que eu ia falar. planejamento, entendendo de números, você tá ali com o dedo no pulso o tempo todo para cada campanha que a gente sobe, para cada coisa que a gente coloca no ar. É bacana você estar do lado de cá, porque eu consigo mensurar o escopo como um todo, não só como a mídia. Eu consigo Uhum. olhar a mídia hoje em dia como um olhar da criativo. Eu consigo parar para analisar e fazer assim, pô, eu costumo brincar com o VP de lá da agência assim, velho, a gente, você é minha dupla, minha estagiária aqui de mídia, chega aqui junto, vem entender e tal, barará, barará. Então eu consigo tentar trazer as pessoas mais para próximo da realidade do outro, sabe? Uhum. Tentar tirar cada um do seu quadrado e fazer entender. Da mesma forma, ao contrário, trazer a galera de mídia para a produção e fazer assim, pô, peraí, entende aqui que o que você está propondo para a produção não vai ser viável por conta disso, por conta daquilo, e tentando fazer esse jogo de cintura aí
na medida do possível, para fazer realmente rodar o melhor trabalho, da forma como a gente Maravilha. pode, né? Porque nem sempre é flores, E você mas deve pegar muita gente que está entrando, deve ser um prazer de você poder, né, ver esse é pessoal entrando, você engraçado. poder passar, É né? um prazer e é engraçado. A gente teve uma leva aqui em Salvador, Sim. da galera jovenzinha, assim, né, nerdzinha chegando, e ninguém queria fazer mídia, ninguém queria fazer produção. Eu só quero trabalhar com rede social, não sei o quê, não sei o quê. Eu botava a mão na cabeça, fazia, meu Deus do céu, como é que Acorda, menino! como é que a gente consegue mostrar para esses caras de que rede social é tão importante quanto todos os outros meios? Como é que a gente consegue segurar essa galera? E aí surgiu uma oportunidade muito bacana também, que foi poder tá criando um grupo, um GT de trabalho junto com a BMP daqui da Bahia. Uhum. Sim. Então, quando a Ana Coelho me convidou para participar, era muito para a gente poder estar dividindo como uma associação, ideias novas, ideias pensantes e tudo mais. E aí, para o Screen do ano passado, que é um dos maiores eventos que tem no Nordeste hoje em dia, de inovação e de criatividade, que vai acontecer agora em dezembro também. A ideia dos GTs era que a minha tarefa, e eu fiquei muito feliz com isso, era poder trazer esses estudantes para dentro da nossa realidade, antes que eles saíssem da Uhum. faculdade. Então, assim, todos Sim. chegaram com a mesma cabeça. Não, porque eu queria fazer criação para rede social. Eu queria fazer conteúdo para rede social. Eu queria. É. Cair, Oi, voltei. voltou. Vamos Voltou. rodar, Isso. vamos experimentar, vamos viver, vamos ver outras possibilidades. Então, assim, a gente conseguiu trazer 10 pessoas de uma equipe da faculdade, fazer com que eles rodassem um pouquinho de cada mês em cada departamento, em cada área. E o feedback no final é outro esquema, porque em nenhum momento foi um estágio, foi uma experiência, foi um Uhum. laboratório. Então, dentro desse laboratório, a gente tentou trazer não só para dentro da Objetiva, mas no GT a gente tinha 8 profissionais envolvidos. Então, dos 8 profissionais, a gente tinha o rotativo de agências e de veículos também, de produtoras também. E isso foi bacana, para eles enxergarem para além do que era só o digital, sabe? Conseguir mostrar para eles a importância do Sim. veículo, a importância do É. fornecedor, a importância de cada área. Muito E legal. aí, nesse cenário de operação, a gente consegue fazer um pouco de cada coisa, né? Bem E me bacana, diz bem uma coisa, interessante. eu não posso deixar de mencionar, né, sobre o rádio, porque Salvador é uma praça que tem emissoras. Aliás, quem me indicou foi o Marcão. Um grande abraço, Uma Marcão. Ave Maria. Piatã FM. Então você tem Piatã FM, você tem a Itapuã, você tem a GFM, tem a Bahia, tem a Sociedade, tem a Tarde. Como é que é a rádio para você nesse teu meio que você trabalha, que se fala muito do dígito e passa a molecada toda? Tá voltando. Opa, vamos lá. Você pegou a pergunta que eu fiz, não? Peguei. Como que é o rádio aí dentro do meu universo do lado de cá, Isso, né? exatamente. Atividades. Então, assim, a gente tem. Salvador, ele é muito, para rádio, ele é muito definido. Então, assim, você consegue realmente enxergar qual é o cluster de cada uma. É nítido, é papum, assim, Sim, não tem muito o que você ficar inventando a roda, não. Claro que para cada campanha, para cada planejamento, para cada coisa que a gente tem todos os dados de audiência, de afinidade, a gente cruza todos os números absolutos para realmente ter assertividade no que a gente está entregando. Mas pelo conteúdo, pela linha editorial, pelo formato, a gente já tem esse feeling natural aqui. A gente tem as rádios populares que têm programas que são de outro sim. formato, a gente tem as rádios musicais com um apelo muito maior, as rádios jornalísticas com um apelo muito maior. E aí a graça é essa, a brincadeira aqui pra gente é essa, conseguir estar trazendo o universo que vai estar adequado para aquela campanha, óbvio, e brincar um pouco Uhum. com cada uma delas. Agora mesmo a gente está saindo com um planejamento para um colégio aqui da praça, que a gente fez um cross muito legal de rádio. Então, assim, eu estou Olha trazendo só. Globo Salvador, que não é a GFM, a Rádio Globo Salvador, um cross com digital. Então, assim, eu criei um programa dentro da rádio só para o meu cliente, para o conteúdo dos atributos da marca do meu cliente, que vai ao ar tanto na rádio tradicional quanto nas redes sociais da rádio também, com uma âncora importante, que é a Silvana Freire, que é uma jornalista aqui local. Então, a gente conseguiu Sim. fazer essa brincadeira do
do on e do off ao mesmo tempo, tendo uma âncora para poder estar trazendo isso e levando para o cliente a possibilidade para além da mídia X. Uhum. Esse cross, ele é muito interessante, ele vem acontecendo cada vez mais. Eu estava vendo aí na conversa anterior falando sobre streaming, sobre Spotify, sobre... Então, assim, é muito... A linha é muito tênue, sabe? Uhum. É muito delicado às vezes. Então, tipo, pro nosso planejamento, o Spotify entrou como se fosse um meio de rádio mesmo. A diferença assim que eu acho, e quem me falou isso foi um grande amigo meu, o Bonadio, da Crowley, o Spotify você tem que escolher as músicas, né? Você faz o seu playlist. O Olhando. rádio tem a surpresa, aquela de saber qual vai ser a próxima música que É. vai tocar. Ele tem um locutor, ele entretém, ele informa, Eu sou dessas que carro pra mim é só rádio. Não tenho né? condição. Tá. E a graça de apertar um, dois, três, aí você vai mudando, vai vendo, vai o que gosta mais, o que não gosta. É uma delícia. É uma delícia. É. Só para te passar alguns outros, aproveitar a oportunidade, passar alguns outros dados que a gente viu no estudo da Cantar Ibope, que saiu, né? Sim. Que o áudio, o rádio entretém, informa e conecta. Só para você ter uma ideia, 16% das pessoas escutam rádio enquanto acessam a internet. Pode parecer pequeno, mas é um número expressivo, né? O rádio vai acompanhando. E nessa pesquisa do Kantar também disse que o crescimento na web, o aumento contínuo do consumo do rádio pela internet indica a grande capacidade de adaptação. O tempo médio diário que as pessoas escutam hoje é de 2 horas e 55. É 15 minutos a mais do que o ano passado, né? E pessoas que ouviram rádio na web nos últimos anos, 9% da população, isso é 38% em relação ao ano passado. É uma coisa que mostra, como eu estava falando com o Bruno, que as coisas estão se convergindo. Eu acho que o off e o digital caminham juntos de mão dada. Caminham juntos de mão dadas, é uma via só. E é isso um pouco do que a gente estava conversando até antes, assim, né? Priscila, discordo do perfil de profissional de mídia que pensa que eu trabalhei a vida inteira fazendo isso, não tem como trabalhar com digital entendendo dessa forma. Tem que ter um profissional só para isso, velho. Pelo amor de Deus, não cabe mais isso. Eu fico brincando assim, são dinossauros, velho, não tem como. As pessoas às vezes não gostam, não, me acham muito sincerona quando eu digo isso, mas é a realidade. É a realidade. Então, assim, quem não caiu a ficha ainda de como é que a gente tem que atuar, como é que a gente tem que estar trabalhando, vai ficar para trás e vai ficar mesmo. Porque não conseguir mais entregar para os clientes da mesma forma como entregava antes, gente. Não tem condições, não tem condições. E o rádio tem um pouco disso, assim, sabe? Tempos atrás, quando a gente começava a ouvir, a televisão vai deixar de existir, o rádio vai deixar de existir, porque isso, é porque a digital está chegando. Claro que não! Tudo se transforma. Tudo se transforma. As coisas vão evoluindo, todos os meios vão evoluir em conjunto. Olha quanta coisa aconteceu com o jornal também. Isso. Quanta coisa que aconteceu, gente. Quase que não existe jornal impresso, tá bombando no digital. Sabe o que eu acho? Eu acho que toda agência deveria ter mais Priscilas, mais gestoras iguais a vocês, para poder mostrar para esse pessoal, os que acham que não dá para viver só de digital, não dá para viver só do off, dá para viver com os dois, e a molecada que está chegando também. Dá para viver e viver. A realidade é essa. O Pri, me conta uma coisa. É home office que vocês estão? Voltam ainda esse ano? Porque os números aí parece que deu uma crescidinha na Bahia, né? Ou deu uma estacionada desse Não, meu... tá estável. Aqui na Bahia Tá tá estável. Graças a Deus. Tá estável. Mas a pandemia veio pro bem e pro mal, né? A gente costuma dizer. Então, assim, pro bem é entender o quão foda que a gente trabalha em qualquer lugar. Então, assim, tempo atrás, quando a gente tava... Eu sempre trabalhei muito viajando, fazendo ponte aérea, fazendo clientes de ponta a ponta, porque a gente tem Sergipe, tem Manaus, tinha demandas aí em São Paulo também, então sempre estava nesse tráfego. E esse trabalho, ele não se perde porque você está em outro lugar, porque você não está fisicamente dentro da empresa.
Quando a pandemia começou, eu entrei num treinamento com o pessoal do Officeless. Não sei se você já Uhum. ouviu falar. O Não. pessoal de Brasília era uma startup chamada Startae, e aí eles mantiveram a Startae para projetos de inovação de tecnologia e abriram o Officeless para poder dar curadoria e treinamentos do remoto. Então, assim, Bacana. pandemia, eu entrei logo nesse treinamento, que eles chamam de capacidade de liderança para trabalho remoto. Para justamente entender qual que é essa minúcia de uma coisa e da outra, velho. Você saber que remoto é completamente diferente de home office. Estamos obrigados a trabalhar home office, não é remoto. São coisas completamente diferentes. Trabalhar remoto é você ter a possibilidade de trabalhar de um coworking, de um café, do shopping, da onde você se sentir mais produtivo. A palavra-chave do trabalho remoto é produtividade. E a pandemia trouxe para a gente essa sensibilidade de que a gente consegue ser produtivo não estando presente fisicamente, que a gente consegue ter o nosso momento, e eles criam uns panoramas de perfis muito assim, o perfil corujão, aquela galera que Uhum. na agência de cara fechada de manhã para trabalhar, que só rendia a partir de meio-dia e tal. Por que eu tenho que obrigar esse cara a ir para espaço físico, gente, para poder trabalhar? Não faz É, sentido, não. Porque, então, assim, aqui concordo plenamente. não só para a Objetiva, mas para aqui, para a capital, eu estou vendo muitos movimentos nesse sentido. Inclusive, a própria Objetiva já deu o pontapé inicial de que assim, a gente já fechou a nossa sede física. A nossa sede vai ser um trabalho híbrido, onde a gente vai ter uma base de, vamos dizer, como um porto seguro para os nossos colaboradores, que vai ser um espaço de coworking, e a gente vai ter a galera distribuída. Então, assim, se você acordar É isso hoje aí. e ir para a base, vá para a base. Se estiver acordar hoje e quiser ir para um café trabalhar, vá para Eu um acho café. que a grande maioria vai funcionar dessa forma mesmo. Pri, nosso tempo vai acabar. Obrigado. Obrigada a você. Obrigado por esse bate-papo. Manda um beijo para Ivete. Mande um Tá, Claudinha. Manda um abraço para o Marcão. tá bom, tá joia. Um Grande beijo, beijo para você. Obrigado, viu? Tchau. obrigada. É isso aí, galera. Esse foi mais um Talk Media. Semana que vem tem mais, ok? Um grande abraço a todos, uma ótima noite.